Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez na live aí, todos em casa, aonde estiverem. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possa visitar o seu lar. Que a esperança do nosso Senhor encha a tua casa através do Espírito Santo de Deus. Que ela seja visitada no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, a nossa súplica. Que nesse tempo que se chama um tempo de grande tribulação entre as nações, possa ser um tempo de muita adoração dentro do seu lar, na sua casa, em todo o tempo que você estiver. E que milagres venham sobre o teu lar, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, em casa. Compartilhe o link, você que está aí no Facebook, para que mais pessoas possam ser abençoadas na palavra. Salmo 67. Salmo 67. Quero agradecer a todos que de pronto ontem de última hora estiveram lá naquela live no Instagram, na entrevista que eles fizeram comigo, lá de Almenara, da Igreja Presbiteriana de Almenara. E eu vi muita gente de Frutal entrando, a turma de Valadares, São Vicente, Curitiba, minhas irmãs, a outra de Portugal, Orlando, a turma toda que tem entrado aí, tem orado por nós e tem acreditado na palavra de Deus através da nossa vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus continue me usando para falar o seu coração. Salmo 67, olha aí, vamos fazer essa oração junto aí, ler. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse é um salmo bem propício para esse momento, amados, porque este é um salmo em que faz o divisor de águas entre aqueles que andam com Deus e aqueles que não andam com Deus. A oração do salmista, ele pede para ser tremendamente abençoado. Quando ele fala, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, a expressão aqui é a mesma palavra duas vezes, para dar ênfase, com a bênção forte. E ele pede que o rosto do Senhor se resplandeça no nosso rosto. O povo de Deus, ele pode pedir bênçãos, a Deus deve pedir. O povo de Deus deve pedir a presença de Deus, a face de Deus resplandecendo. Está na palavra, é bíblico, mas tem um objetivo maior, que nós precisamos entender. O salmista diz no versículo 2, precisamos ser realmente abençoados, agraciados, e podemos pedir, se está na Bíblia, nós podemos pedir, mas a finalidade tem que ser a mesma, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nesse momento de crise em todas as nações, para que o povo de Deus deve pedir bênção? Para que o nome do Senhor seja conhecido entre todos os povos. Esse é um momento ímpar da nossa geração, um momento de grande crise em todo o globo. Amado, para que o povo de Deus se levante no nome do Senhor. Eu queria te convidar a fazer parte desse exército, uma parte de pessoas que creem no Deus poderoso, no Deus das promessas, no Deus que muda as histórias, que escreve a história.
Ele não perdeu nenhum momento da nossa história, nem este momento agora. Não sei como está o seu coração, mas eu quero te chamar para trazer o seu coração para Deus nessa hora. Toda angústia da sua alma, toda ansiedade, toda tristeza, todo futuro que você não consegue ver, Deus já está lá. Feche seus olhos aí agora. Vamos descansar nesse Deus que opera maravilhas, nesse Deus que escreve histórias, nesse Deus que não perdeu nada, nem uma vírgula sequer da nossa história. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Vamos orar. Na sua casa, sua família, pare tudo agora. Concentre-se na oração ao seu Deus. Pai, em nome de Jesus, clamamos nessa hora. Que o Senhor venha com a tua graça, que superabunda onde abundou o pecado em nós. Perdoa-nos. Que o Senhor venha com a tua misericórdia sobre a vida do teu povo. Assim como o Senhor fez lá no passado, algumas vezes, no mínimo 2 registradas nas Escrituras. Uma no Egito, outra na Babilônia. Quando o Senhor manda o teu povo ficar em casa, até que o anjo da morte passe. Pai, em nome de Jesus, guarda o teu povo no passar desse anjo sobre essas nações. Faz do teu povo um povo mais forte. Tira todo espírito de medo, de covardia, que o Senhor nunca deu ao teu povo. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a descansar no Senhor. Ajuda-nos a entender que o amanhã lá o Senhor já está. Que o pão de amanhã o Senhor já está provendo nessa madrugada para nós. Pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Traz a doce paz do teu Espírito. Tira as escamas dos nossos olhos, para enxergarmos o que o mundo não pode enxergar. A tua presença, a tua doce paz, que o mundo não pode receber. As tuas promessas, que são somente para aqueles que se arrependem, mudam de vida e confessam a Jesus como Senhor e Salvador. O teu povo é o povo mais abençoado da face da terra. E que em toda essa história, o Senhor levante um povo mais forte. Uma igreja que vai voltar a andar pela fé. Que vai voltar a amar o Senhor acima de todas as coisas. Que vai se levantar como um exército de salvação. Abençoe-nos, Deus. Para que todos os confins da terra, vendo a bênção do Senhor sobre o povo que clama, sobre o povo que ora, sobre o povo que jejua, sobre o povo que chora diante do Senhor, e eles vendo os milagres, possam se render a Ti e glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração nessa noite, e nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar, amados. Eu louvo
rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém. Jesus seja o centro. Jesus, seja o centro, minha fonte
minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus, meu caminho e direção, Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de poder louvar o teu santo nome. Que teu nome seja exaltado, Senhor. É somente a ti toda honra e toda glória. Esse culto, Senhor, é o Senhor, meu Deus. Que o teu nome cresça e que nós diminuímos, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra. Queremos ouvir tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos, te entregamos esse louvor e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia agora no Salmo 78. Salmo 78. Queria compartilhar com você parte desse salmo. Salmo 78, segundo está aí na sua Bíblia, é a providência, é a revelação da providência divina de Deus na história do seu povo. Onde Asaf reorienta o povo de Deus e redireciona o caminho do povo de Deus. No meio à crise, a pensar em boas coisas, a recontar histórias, mas a parte que traz esperança.
E você vai perceber isso aí nos 8 primeiros versículos, quando ele fala, e depois ele começa a resumir essa história toda dos grandes feitos de Deus, mas também da desobediência do povo, do corrigir de Deus, do realinhar de Deus com esse povo. É o que diz em todo esse salmo. Vale a pena você depois ler essa história toda, mas hoje nós vamos ficar aí nos 8 primeiros versículos. Vamos ler juntos? Salmo 78 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras, as palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. E daí para frente ele começa a contar de Efraim, todas as desobediências, a divisão dos reinos, o realinhar de Deus com esse povo, a misericórdia que é grande, ainda que o povo fosse rebelde. Você vai ver alguns versículos falando da misericórdia e da graça de Deus vindo sobre esse povo rebelde, obstinado, e levantando ele mais uma vez, e perdoando mais uma vez. Mas eu quero chamar a atenção neste salmo para esses versículos do 3 até o versículo 7. Asaf traz o povo e diz: olha, nós precisamos aprender que nós, no meio de toda a história da humanidade, é isso que Asaf quer dizer para o povo de Israel, e nós agora, nessa situação que nós temos passado, porque a história de Israel estava no meio de todos os povos. Não tinha como separar, como não tem separar a nossa história. A história de nós como povo de Deus hoje e a história de todo o globo terrestre, o que está acontecendo. Não tem como a gente separar. Mas no meio da história, Asaf fala: ei, nós somos os portadores da esperança. Nós somos os portadores da esperança. É isso que ele tem falado no Salmo. O que ouvimos e nós aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais, nós não podemos encobrir aos nossos filhos. E ele fala o que é. Ele fala: contaremos a vindoura geração. O que? Os louvores. Contaremos a vindoura geração o que? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Gente, será que só teve louvores, só teve poder de Deus e só teve maravilhas de Deus em toda essa história que Asaf fala para a gente contar? Lógico que não. Teve erros, teve disciplina, teve derrotas na batalha, quando houve desobediência, teve escassez de comida, porque ele cita logo aqui o povo no deserto. Teve coisas ruins também, mas ele fala assim: nós não podemos contar essas coisas. Nós somos aqueles que são os portadores da esperança. O que mais tem que ficar fixo no nosso olhar e no nosso coração, para a gente contar as vindouras gerações, são os louvores do Senhor. São as suas maravilhas. É o seu poder. Amados,
em toda essa situação que a gente tem vivido, eu tenho observado nas mídias, nas poucas mídias que eu tenho e que eu entro, muita gente que se diz cristão e só posta desgraça, só coisa ruim, só o que vai falir, o dinheiro que não vai dar, a doença que está chegando. Mais de quase 2.000 pessoas morreram num só dia nos Estados Unidos. Só posta desgraça. Povo que se chama um povo de Deus. E eu quero te chamar nessa noite, você está ouvindo essa mensagem, se você diz povo de Deus, o Salmo 78 repreende o povo de Deus e nos chama a ser pessoas que são portadores da esperança do Senhor. No meio do caos, Deus nos chamou para ser um povo que faz diferença, um povo que é abençoado. Nós lemos o primeiro Salmo, Salmo 67, que fala aqui, que a gente ora e pede a Deus para ser tremendamente abençoado, para que as nações, vendo que nós somos abençoados, eles temam o nosso Deus. Agora é hora, amados, agora é hora da gente exercitar a nossa fé, da gente olhar no meio da desgraça e enxergar os louvores de Deus, enxergar o quão grande é o nosso Deus, o poder desse Deus que fez parar todas as nações com um só vírus, e louvar, engrandecer esse nome, e chamar esse povo para a esperança. Ainda há esperança. Mas o senhor está falando como se o senhor não fosse desse planeta, está tudo caindo na nossa cabeça, e o senhor fica querendo, irmão, eu sou do novo céu e da nova terra, eu faço parte de um povo de uma nova aliança pelo sangue de Cristo Jesus, que foi derramado, do qual nós vamos comemorar no domingo agora de Páscoa. Um cordeiro foi imolado, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Eu faço parte dessa aliança, que nos prometeu um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém. Eu sou desses, amado. Você também. Se você diz que tem Jesus Cristo, é desse povo que você é. Um povo que são portadores da esperança e não do caos, e não da confusão. Para com esse espírito de confusão. Sai da internet, no nome de Jesus. Fica discutindo com os outros, política, fica discutindo com os outros, a desgraça, se vai e não vai, se trabalha, se não trabalha, e assim, em vez de criar elos de amizade, está destruindo até dentro de casa as famílias, separando. Mais uma vez. Até quando, amados, nós que falamos que somos povo de Deus, vamos ficar fazendo o que todo mundo faz? O que o povo sem Deus faz? Até quando nós vamos ficar no mesmo caminho, nessa rota de colisão com a desgraça? Nós precisamos voltar a ser portadores da esperança no nome de Jesus. Nós não podemos encobrir aos nossos filhos o que Deus fez nas outras gerações. E ele cita pelo menos 3 coisas que devem ser o nosso foco: os louvores do Senhor, o poder do Senhor e as suas maravilhas. São 3 coisas que eu quero que você foque essa semana até domingo e continue até o resto da sua vida. Volte para os louvores. Eu tenho insistido isso na sua casa. Em vez de ficar assistindo televisão o dia inteiro, coloca louvor o dia inteiro nessa televisão. Lê a palavra do Senhor, observando as maravilhas que Deus fez. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Em Hebreus 13:8, se você abrir na sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que esse Jesus de ontem e o de hoje, Ele é o mesmo, e o será para sempre, sempre, eternamente. Nós temos que focar naquilo que nos traz esperança. Lamentações 3:21 fala sobre isso. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Ó amado, seja um portador da esperança no nome de Jesus. Povo de Deus é um povo que porta a esperança, a fim de que nova geração possa nascer neles essa esperança. O versículo 7 fala o propósito disso. Por que nós devemos olhar somente para a esperança, para aquilo que Deus nos prometeu, e não para aquilo que está acontecendo no mundo? A nossa esperança transcende as coisas dessa vida. Aliás, se não transcender, você está num caos aí agora, como os demais do mundo inteiro está.
Porque a própria palavra diz isso para a gente em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus nos chama nessa noite para nos tornarmos portadores da esperança. Para nos tornar portador da esperança, nós precisamos voltar para os seus louvores. Nós precisamos voltar a ler as Escrituras e reler as Escrituras, focado no grande, poderoso Deus que nós temos. Quão grande Deus é e o seu poder. Nós precisamos voltar a focar a nossa vida nas maravilhas que Deus faz e não nos juízos, nas maravilhas. Para que, versículo 7 diz, para que se pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Se nós queremos as futuras gerações da nossa família, do povo que se chama povo de Deus, um povo que tem confiança e esperança em Deus, um povo que são portadores das memórias dos grandes feitos de Deus, e um povo que é fiel e observa os mandamentos de Deus. Amado, nós temos que mudar hoje a nossa casa, sair da casa desses portadores da morte, esses portadores de confusão, e nós precisamos ser portadores da esperança no nome de Jesus. É voltar, é reler, é reaprender. A Bíblia está aqui com 1189 capítulos para dizer para nós que Deus é o Senhor da história. Está aqui de Gênesis a Apocalipse, de quando Deus criou o mundo e quando Deus vai destruir o mundo. Aí será que é agora, pastor? Não sei, irmão, mas vai acabar um dia. Mas está escrito já. E está escrito também o nosso final, que nós vamos renascer, um novo céu, uma nova terra, uma nova esperança. Deus continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Amém, amado? Então eu quero te desafiar nessa semana a você se tornar um portador da esperança. Se você não pode, se você não tem a convicção, se ainda nasceu de novo, lógico, você vai continuar apostando nessas porcariadas que só matam as pessoas. Mas se você é um filho de Deus, eu quero te desafiar. Se você não tem coragem de postar coisa que é de Deus, não posta nada não, irmão. Fecha esse Facebook seu, fecha esse Instagram seu, desliga esse WhatsApp, quebra esse celular para ver se melhora, você fica mais crente. Só toda vez que clica, só manda coisa ruim, só manda coisa que entristece o povo. O povo já está amargurado. Deus falou isso no meu coração hoje enquanto eu orava. Falei, meu Deus, eu não tenho uma palavra para dar a esse povo. E Deus falou comigo assim: vocês precisam voltar a ser portadores da esperança. E aquilo encheu meu coração, comecei a chorar. Falei, traz esperança. Mas o povo que se chama pelo meu nome só vai trazer esperança só de uma condição. E eu orando ali a Deus e perguntando qual é essa condição, que Ele me falou assim: vai lá em Romanos 15, 13. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 15, 13. Contar as grandes coisas, os seus louvores, o poder de Deus e as suas maravilhas. Contaremos as vindouras gerações. O que nós temos que contar às vindouras gerações é o quão grande é o nosso Deus, quão grande é os seus louvores, o seu poder e as suas maravilhas, para que se gere confiança dessa geração mais nova, nesse Deus que nós dizemos que a gente serve, amados. Olha aí, Romanos 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não tem como você ser um portador da esperança se você não crê em Deus. Não tem como você ser um portador da esperança
se a sua fé realmente é uma fé genuína. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas crê para ser curado, mas não crê que Ele é o Senhor da vida dele. Como aqueles 10 leprosos estavam lá, tiveram fé para ser curado e foram, mas somente um foi salvo, só que voltou com gratidão no coração, contando os grandes feitos do Senhor. Será que tem alguma ligação com o Salmo 78? Contaremos às vindouras gerações as maravilhas de Deus, o poder do Senhor. Os que voltam contando é o que experimentam a grande salvação. Mas os outros foram curados, mas não foram salvos. Talvez a sua fé hoje está assim. Você até tem fé em Deus, mas não é suficiente para que a esperança entre no seu coração. Você precisa aumentar isso aí. E a gente começa aumentando, primeiro, reconhecendo que nós não temos. Segundo, se dobrando diante daquele, do único, que pode dar essa esperança, Deus. Entra no seu quarto, faz essa oração de Romanos 15, versículo 13. Não sai de lá não. Enquanto o que Deus promete nas Escrituras não for a realidade do seu coração, não sai de lá não. Pastor, então vou passar o resto da semana, nós estamos de quarentena mesmo, pede alguém para botar só água na porta do seu quarto, um prato de comida, fica lá. Você não pode ficar do jeito que todo mundo fica, amados. Nós não somos desse povo, nós não podemos participar das angústias da alma, da morte que todo mundo tem, dos que não têm esperança. Nós temos esperança. A nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança é o Senhor. Pastor, mas tem um monte de pastor aí que está morrendo. Sim, vão morrer mais um monte. Todo dia morre pastor, ué. Morre de coronavírus, mas morre do coração, morre também de pressão, morre de estresse, morre de depressão, morre de acidente de carro, morre de avião. Todo dia morre pastor, gente. E vai morrer dessa doença. Eu posso ser um deles. Eu estou no grupo de risco. Eu não tenho medo não. Eu falei, tenho medo de sofrer, mas de morrer não. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem está me esperando do lado de lá. E eu sei que Ele não mente. E Ele já prometeu que está preparando um lugar para mim. E é muito melhor do que aqui. Aliás, não vou nem mais pagar a conta. Olha que maravilha. Nem praga vai chegar na minha tenda, nunca mais. Novo céu, uma nova terra. Nós temos que ser portadores da esperança. Amém, amados? Faz essa oração de Romanos 15, 13. E o Deus da esperança me encha de todo gozo e paz. No meu crer, Deus, aumenta a minha fé, para que eu seja rico de esperança no poder do Espírito. Uma coisa é você estar cheio do Espírito. A outra coisa é você ter o Espírito. A outra coisa é você andar no poder do Espírito. É um estudo para a gente ficar aqui a noite toda. Aí quem está em casa fala assim, não, pode ficar, nós estamos em casa mesmo, continua. Pois é. Mas eu vou te dar só um spoiler dessa palavra. Jesus, quando ele aparece ressurreto aos discípulos, está registrado lá no finalzinho de João. Ele sopra sobre eles o Espírito. E o texto diz que os discípulos foram cheios do Espírito. Eles tinham um Espírito. Mas a palavra cheia não é plena, de transbordar. E aí Jesus dá uma ordem para eles assim, voltem em Jerusalém, espera lá até que do alto sejais revestidos de poder. E assim eles voltam e passam ali aqueles dias de jejum, de oração, oração incessante na casa, quando o Espírito de Deus derrama na plenitude sobre eles. E eles transbordam do Espírito. Dali para frente eles saem no poder do Espírito. Espera no alto, até que do alto sejais revestidos de poder. O grande problema hoje nosso como igreja é que nós confessamos que cremos em Deus e até temos o Espírito, mas não esperamos na nossa Jerusalém até que do alto sejamos transbordados desse poder do Espírito. E tentamos fazer tudo que o Espírito faz na força do nosso braço. É por isso que tem multidão de crente em casa hoje desesperado, sem esperança, em grandes ansiedades, porque não temos transbordado do Espírito. A nossa fé lança fora o medo, porque a nossa fé nos aproxima daquele que é o amor.
E o amor lança fora o medo. A palavra do Senhor diz que o amor lança fora o medo. Mas a palavra do Senhor também nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, parte B: pois Deus é o amor. Ele não contém amor. Ele é o próprio amor. Ou seja, quanto mais perto desse nosso Deus, mais perto do amor. Quanto mais perto do Deus que é o amor, mais fora do medo. Portadores de esperança. Que você possa andar no poder do Espírito no nome de Jesus. Que você possa buscar ser cheio desse Espírito. Só tem um jeito de nós recebermos e sermos ricos da esperança no poder do Espírito. A gente tem que buscar se embriagar com Ele. Como diz o apóstolo Paulo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a expressão ali é encher e continuar enchendo. Até quando? Até transbordar. Até aconteceu o que aconteceu com os discípulos em Atos capítulo 13, no versículo 52. E os discípulos transbordavam do Espírito e da alegria. Talvez você não tenha sentido muita alegria porque você não tem experimentado o que é transbordar do Espírito. Porque se você esqueceu, a alegria não é a condição financeira ou de saúde. A alegria que Deus dá não é a que o mundo dá. A alegria que Deus dá é a alegria que, apesar das condições, a gente transborda dela. Onde está registrado isso, pastor? Paulo, na carta aos Filipenses, já está na fila da morte, certo que a cabeça vai rolar, e escreve por mais de 100 palavras registradas naquela carta sobre alegria, sobre perseverança, sobre se animar no Senhor. Ele está dentro da prisão e ele está livre. Quando ele está preso com Silas, com as costas toda lenhada, à meia-noite, eles cantavam louvores, trazendo à memória os louvores do Senhor. Contar às vindouras gerações quão grande é o nosso Deus. Que Deus possa mudar o ritmo da sua vida nessa semana. Que você possa ser liberto dessa escravidão do sofrimento que todo mundo vai passar. Pastor, mas, irmão, no nome de Jesus, foca seus olhos em Deus. Ali como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei os desafiou e falou: vocês não se curvaram diante da minha imagem, não, aquece a fogueira 7 vezes mais. E eu vou jogar vocês lá, se vocês não se curvarem diante dessa imagem. E eu quero ver quem é o seu Deus para poder livrar. Eles não tinham certeza que Deus ia livrar. O texto fala. Nós é que sabemos a história final. Mas eles não sabiam naquele momento. E os 3 olham um para o outro. É isso mesmo? Porque os 3 na mesma hora falam a mesma fala. Saiba, ó rei, que se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante de Ti. Portadores da esperança. E ali Deus fez um milagre. Mas em muitos Deus não fez. Savonarola foi um padre, monge, que lendo e estudando as Escrituras, essa história, na parte maior, a biografia dele está registrada num livro chamado Heróis da Fé. E Savonarola, quando descobriu nas Escrituras, lendo na sua própria Bíblia, algumas coisas que estavam erradas na sua igreja, pois ele quebrou tudo e botou para o lado de fora e começou a pregar somente a palavra. E naquele tempo, onde não havia nem reforma, ele foi amarrado, feito uma fogueira em sua volta, e falando para ele negar tudo que ele estava pregando. E ele falou que de modo nenhum negaria. E foi ateado fogo naquela lenha em volta do seu corpo. E as últimas palavras dele foi um hino que ele cantou até desfalecer. Portadores da esperança, na vida ou na morte, eu ainda louvarei o nosso Deus. Que você seja esse portador da esperança no nome de Jesus, para que todos os povos vejam que o seu Deus é grande e que opera maravilhas no nosso meio.
Amém, amado? Quero te desafiar a você ainda hoje. São só 5 capítulos. Leia o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala sobre as grandes bênçãos espirituais que Deus deu sobre o seu povo. E cita lá da morte do seu filho antes que o mundo existisse, já tinha escolhido. Mas ele também fala que por causa disso, Deus derramou um grande poder sobre a vida do seu filho. E esse poder, o seu filho se fez o cabeça e deu a sua igreja. Efésios 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pensamos ou quanto nós pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós somos os portadores da esperança. Que Deus te abençoe e que você possa voltar para casa com o que você ouviu. Você que está em casa, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 7: para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus possa ter renovado seu coração, realinhado sua vida. Pare de postar coisa ruim que não presta. No nome de Jesus, se você é filho de Deus, quero te desafiar. Passar aí o resto da sua vida, pelo menos até você sair de casa, no mínimo, mas o resto da vida, para de portar morte, angústia, sofrimento, confusão. Sai dessa turma que diz que é do povo de Deus e tem amargurado o coração até da família. Vem para o nosso lado, seja um portador de esperança aonde Deus te plantou, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu povo. Tira-nos da casa da murmuração. Tira-nos de ser portadores de desgraça, de morte, de angústia. Os jornais estão aí para fazer essa história. Mas o Senhor chamou o teu povo e os plantou em cada parte desse país, das nações, para que nós, como povo da fé, um povo que crê num Deus Todo-Poderoso, possamos ser portadores da esperança. Transborda-nos do teu Espírito, ó Pai. Aumenta a nossa fé. E que essa promessa de Romanos 15, versículo 13, possa ser uma verdade no meio do teu povo, a começar de nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por nos seguir aí, estar ouvindo. Compartilhe a mensagem. Abençoe o coração de mais um. Fica na paz.